Bom, bora lá. Hoje a gente estava combinando todo o bate-papo aqui porque a gente tem mais um cara aqui hoje que já falamos em outros vídeos, eu, o Hernani, o Reginaldo, e hoje tem o Lucas. Antes da gente entrar no tema de hoje, Lucas, se apresenta aí, fala um pouco sobre as suas experiências profissionais. Eu sei que você já teve experiências com empreendedorismo também, e só para a gente combinar o jogo, como a gente já fez com outras vezes aqui, o objetivo desse vídeo é um bate-papo, cara. Fica extremamente tranquilo em comentar, falar sobre as suas experiências, citar nome de empresa ou não, fica à vontade. Certo. O objetivo aqui é, quando a gente puder ensinar, a gente ensina. Quando a gente não tiver experiência no assunto, a gente vai compartilhando a nossa jornada. Ou seja, nós já falamos em momentos anteriores, eu estou aprendendo sobre investimentos. Nós vamos fazer vídeo sobre investimentos? Vamos, mas a gente vai fazer vídeo compartilhando a nossa jornada e não tentando ensinar sobre investimentos, entendeu? Então é bem tranquilo, bem de boa. A gente tem aqui um script para não se perder totalmente do rumo que a gente tem que seguir, mas é um bate-papo livre, tranquilo. Vai daí. Bacana. Bom, Carlito, primeiramente, obrigado pela oportunidade aí. E, bom, eu tenho 27 anos, meu nome é Lucas, sou aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, né? Eu tenho experiência desde organizar eventos, comecei muito cedo com isso, foi o que me despertou essa vontade de empreender. Há 11 anos atrás, né, que eu comecei fazendo pequenos eventos temáticos nas minhas cidades, apenas por pura diversão, e que acabei me descobrindo como empreendedor, né? Foi algo que nunca mais quis parar. Porém, eu tive uma grande experiência no Grupo CHQ, né, companhia de franchise, desde atendente da sorveteria, até instrutor de loja, gerente da loja, instrutor de campo, consultor, até operador logístico. Eu saí em 2017, né, construí também uma casa que eu loco por temporada, que fica em Olímpia, né, que chama Morada Garcia Olímpia. Eu recebo os turistas que vão ao Termas de Hot Beach. E em 2017, eu fundei a Santo Fit, né? Uma forma bem assim, vamos dizer, calorosa, né? Sem muito planejamento, sem muita estrutura, apenas na vontade mesmo. Fundei em 2017, eu e minha mãe. Tivemos 2 anos e meio de operação, né? Participamos de algumas matérias na TV Tem, na Record. Foi muito bacana durante um tempo, tivemos vários altos e baixos, né? Até a apresentadora Maísa consumiu e tirou foto com o nosso produto. E em janeiro de 2020, agora, a gente encerrou as atividades. Minha mãe voltou para a profissão dela e eu voltei para o ramo de franchise, né? E hoje, desde janeiro, eu estou na Quinta Valentina, que é a franquia de bolsas e sapatos, junto com o Reginaldo. Legal. Nós estamos, né? Eu já falei aqui nos outros vídeos. É verdade. Que vocês trabalham como executivos e eu como franqueado. Então, estamos em casa, todo mundo. Mas é legal essa experiência falando de empreendedorismo. Uma coisa que eu e o Hernani já comentamos em outros momentos é que qualquer tipo de experiência que a gente venha a ter, independente de ser bem sucedida por um tempo e depois de um determinado momento esse ciclo se interromper, você não perde nada disso. É uma experiência muito legal que você vai levar para as outras atividades e para qualquer outro tipo de atividade que você resolver empreender. Então, tudo isso é apenas um aprendizado muito legal que vai ficar para outras oportunidades. A gente vai acumulando, né? A gente não tem um negócio de, olha, agora estou nesse momento e isso aqui eu não aproveito. Não, até muitas vezes, situações que não tem muita, em teoria, não teriam muita correlação com a outra, umas com as outras. Então, é um acumulado mesmo, isso é muito legal. Sim, com certeza. Bom, primeiro queria agradecer a todo mundo de estar disponibilizando o tempo para fazer o vídeo. Eu sei que todo mundo tem uma rotina bem corrida, mas é assim mesmo, gente. Se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente tem que ter um pouco mais de disposição que as outras pessoas. Do contrário, a gente não sai da pilha, né? Sim, com certeza. Bora lá. Eu só queria contextualizar um pouco antes da gente entrar no assunto principal nosso hoje,
que é a questão de falta de capital de giro e reserva pessoal em relação a afetar os negócios e até mesmo a nossa vida pessoal. Como a gente está falando aqui hoje, basicamente o contexto é falar sobre empreendedorismo, sobre modelos de negócio. Até eu e o Hernani já falamos em momentos anteriores que, cara, quando você resolver empreender, é legal, igual o Lucas disse, que fez isso meio no calor, meio na vontade, mas eu tenho certeza absoluta que a gente é uma caminhada, é uma jornada, e à medida em que a gente vai evoluindo nela, é interessante que a gente vá de uma maneira ou outra possível se profissionalizando um pouco mais. Então, por exemplo, para todo mundo que resolve empreender, por mais que às vezes pareça uma coisa meio quadradinha e que não faz muito sentido para umas pessoas e para outras fazem mais, é interessante que você tenha um plano estratégico dos seus projetos, né? Que você consiga, por exemplo, uma coisa que a gente fala bastante é de planejar projetos com escopos do qual você gosta, do qual você conhece, porque muitas vezes, e eu acho que vocês já tiveram pessoas que vocês conhecem que foram por essa situação, e às vezes o cara resolve empreender alguma coisa em que está dando dinheiro, mas não é necessariamente uma coisa que ele gosta. E é importante você empreender algo que você gosta, porque a gente, o Lucas pode falar sobre isso, e acabou de citar, que a gente tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos em que você está tendo a performance que você esperava, em outros momentos não. E quando você está empreendendo um projeto que você gosta, nos momentos ruins você está feliz porque você está lidando com alguma coisa que você gosta. Em momentos de mercados bons, você potencializa o seu crescimento. Eu acho que vocês já devem ter conhecido pessoas que tiveram algum tipo de experiência desse jeito. Que o cara entrou no negócio porque achou legal, mas quando aquilo dá aquele tempo assim que o cara tem um tempo maior para poder atingir a curva de viabilidade do negócio, o cara dá aquela desanimada, porque está trabalhando com uma coisa que ele não tem muita afinidade. Vocês conhecem alguém que já se posicionou dessa forma ou teve esse tipo de experiência? Na verdade, eu passo por isso quase todos os dias no meu papel e na minha função hoje dentro do departamento de expansão de uma marca. Muitas vezes eu me deparo com várias pessoas que estão totalmente ligadas ao que o negócio pode trazer de retorno, só de dinheiro mesmo. E não só com o prazer, né, de fazer aquilo ou pela identificação. Então, é muito comum. Eu passo por isso praticamente todos os dias. Eu vivencio isso praticamente todos os dias. Isso é ruim. Isso dá um peso muito grande para essas pessoas. Outra coisa importante é o cara fazer minimamente um plano de negócios. Não precisa ser aquele plano de negócios acadêmico, com todas as subseções e tal, mas é importante que pelo menos ele tenha uma análise, uma avaliação mínima das perspectivas de mercado, de operação, de finanças, principalmente de mercado e de finanças, porque eu sempre digo que a operação você acaba ao longo do tempo desenrolando ela de uma maneira melhor ou pior, mas você vai evoluindo. Agora, se esse modelo de negócio não tem mercado ou se ele não tem a perspectiva, não é viável, você já começou totalmente errado, né? E isso faz todo sentido, minimamente, você fazer esse plano de negócio. E tem muita gente que vai dizer assim, mas eu não sei fazer um plano de negócio. Cara, tem muita gente aí para você pedir ajuda, para você conversar, às vezes você não fez administração ou não é da área, resolveu empreender, e não necessariamente você, para empreender, precisa ser um cara que entende tudo de finanças ou de gestão. Você pode pedir ajuda para outras pessoas, pode convidar sócios que tenham esse tipo de conhecimento, enfim. Não pode começar por aí a ter desculpa de não fazer um plano de negócios porque você nunca fez um ou não sabe. Do contrário, você já está errado. O empreendedor é o cara que vai desbravar todo tipo de situação que aparecer pela frente. Então, isso não pode ser desculpa. Vocês já tiveram experiências
com isso. Lucas, você chegou a fazer um esboço de plano de negócios ou não? Olha, Carlito, a gente, quando está nessa fase de querer, acho que é igual casar, né? Eu costumo dar muito esse exemplo. A gente não olha as coisas, né? Só quer saber da parte boa só, e a gente sabe que precisa olhar, mas deixa de lado. Então, eu fui um que não quis. Casamento não Pode é um falar. bom exemplo. Vai que as esposas assistem isso aqui, cara, vai dar problema. Brincadeira, segue a vida. Não, eu posso falar que eu tô solteiro ainda. Então a gente não vai poder dar opinião, né? Vai destruir vários relacionamentos, hein, Luquinha? Fala então, eu até cheguei a baixar porque assim, eu cursei administração antes de ter essa empresa. Mas como é que eu posso explicar? É uma ânsia, uma vontade tão grande na época, né? Eu estava insatisfeito com a minha função no meu antigo trabalho também, e juntou com a vontade de empreender, e juntou com a minha mãe estava desempregada, né? Então eu falei, agora. Então eu não fiz nada. Sair fazendo, né? Exatamente. Eu não, para ser bem sincero, eu não fiz nem preço de custo na época. Eu fui fazer depois de 5 meses. Então, mas muitas vezes, às vezes você não entra no detalhe de um plano de negócios, mas você conhece sobre aquele mercado. E você sabe que, mesmo sem fazer cálculo, o que não é recomendável, mas você sabe que ele é um modelo de negócio viável. É isso que eu digo. Você não precisa, às vezes, entrar muito no detalhe, mas você tem que minimamente conhecer daquele mercado e daquele modelo de negócio e, principalmente, gostar daquilo. Se você faz isso, que vai acontecer é que todo tipo de problema que chegar a aparecer, você vai dar um jeito de resolver ele. Isso é o que normalmente acontece. Por quê? Não é porque o negócio está bem estruturado e bem planejado que ele tem chance de dar certo. É como você vai desenrolar ele daqui para frente. A única coisa que eu acho que é importante, uma outra coisa importante também, aspecto importante, e isso é muito pessoal. Eu, por exemplo, acredito sempre em investimentos em que eu possa ter o retorno, pelo menos em médio prazo. Eu não gosto muito de nada que seja a curto prazo, porque não dá tempo, sabe? Normalmente a gente já faz muitas coisas ao mesmo tempo, e se você tem um negócio que exige que você dê um retorno muito rápido, muito provavelmente você não vai ter o tempo necessário para fazer aquela curva de viabilidade acontecer e você ter o retorno do seu investimento e ser remunerado por ele. Por quê? Porque não deu tempo, não é necessariamente que... Não maturou, né? Exatamente, o que você avaliou errado. Mas isso é uma avaliação muito particular minha. Certo. E a gente chega no momento que nós estamos hoje, né? A gente está num momento de crise, de pandemia, e aí a gente tem duas situações. Nós temos muitos empreendedores e empresas nessa situação, em momentos de oportunidades e em momentos de consequências de crise mesmo, de problemas financeiros. Eu vou só contextualizar as oportunidades para a gente seguir para o nosso tema principal. Oportunidades, nesse momento, seriam de você ter reservas para investimentos, para que você tivesse oportunidade de compra de modelos de negócio que são viáveis, que têm mercado, mas que naquele momento ela tem um problema financeiro. E problema financeiro se resolve com dinheiro, não tem outra situação. Então, nós vamos falar de uma situação positiva e que não é a regra, eu acho que ela é a exceção, e por isso até que a gente não resolveu falar especificamente sobre ela. Acho que a gente ajuda muito mais falando sobre como resolver problemas financeiros nesse momento, mas é importante as pessoas entenderem que nesse mesmo momento em que elas estão passando problemas financeiros, elas poderiam estar tendo oportunidades, né? Se o cara tivesse uma reserva para investimento, nesse momento o cara podia estar fazendo bons negócios. E a gente chega então na situação que é o nosso foco do bate-papo de hoje, que são problemas financeiros. Duas situações aqui: capital de giro e reserva emergencial. Você quer conceitualizar um pouco capital de giro, Reginaldo? Capital de giro, a gente, de uma forma resumida, a gente pode dizer que é aquele dinheiro, aquele fundo que a empresa precisa
para fazer o negócio girar sem depender do que ela tem para receber ou do que o prazo que ela precisa para pagar fornecedor, para receber o produto que ela vende ou o serviço que ela vende. E também cobrir os custos operacionais. Então, é tudo que ela precisa para fazer a operação acontecer, mesmo que ela não esteja recebendo, mesmo que ela não tenha retorno do que ela vendeu ou do que ela tem para receber, de fato. É isso aí. E nesse momento tem muita gente que quando essa crise começou, as pessoas falavam em quarentena de 2 semanas. É meio estranho usar o termo quarentena para 2 semanas, mas é que ficou o termo quarentena, né? Ele começou com 40 dias, mas hoje depende muito do ciclo da pandemia, do problema que esteja acontecendo. E pensando em 2 semanas, eu acho que não fez com que as empresas ou os empresários se desesperassem e ficassem muito afoitos com isso, mas olha quanto tempo a gente já está nisso, está começando a haver uma pequena abertura de mercado, as coisas estão começando a sinalizar um pouco melhor, mas ainda eu imagino assim, tem setores que vão sofrer mais, setores que vão sofrer menos, mas eu acho que a gente está um pouco longe de um momento normal ou convencional, né? Até nós estávamos falando, conversando hoje, né, Hernani, sobre aquela questão da multicanalidade que a gente fala. Estava até falando sobre uma notícia de que o e-commerce passou a ter uma representatividade muito significativa no resultado das empresas, né? Você quer comentar um pouco sobre isso, Hernani? Então, a gente, lá no meu trabalho, a gente recebe notícias mais voltadas para o lado da empresa, né? Mas, e aí a gente recebe muita coisa a respeito de mercado, varejo, de como que está o comportamento do consumidor e tal, né? E aí veio essa notícia, eu achei bem interessante, até compartilhei ela com você daí, mas é assim, interessante como o mercado está se comportando diante de uma coisa completamente nova e diferente, que ninguém estava nem planejando, né? Até a gente comentava alguns dias atrás, numa outra situação, que era uma coisa que vinha acontecendo, que não é uma migração, mas a questão do multicanal, né? Você ter o varejo, vamos dizer assim, ter essa possibilidade do e-commerce e tal. Então, a gente percebia assim, que algumas empresas vinham já trabalhando isso há algum tempo, né? E elas, logicamente, saíram na frente e estão, né, com um know-how enorme aí, mas algumas outras empresas tiveram uma capacidade de adaptação muito boa, a gente percebe no mercado isso, e algumas outras empresas vêm um pouco mais atrás ali, também aproveitando essa onda e conseguindo se movimentar de alguma forma e tendo retorno, né? Vamos dizer assim, que foi uma questão de adaptação meio às pressas, assim, eles resolveram fazer, vamos entrar, né? E aí eles estão conseguindo ter algum aproveitamento ainda disso tudo, né? Mas aí a gente percebe, assim, como a gente estava dizendo, como é importante essa questão do planejamento e como hoje em dia é importante você ter em mente a questão do multicanal, a questão de você estar em vários segmentos ali, vários tipos de canais de atendimento e tudo, né? Então, esse momento está dizendo bem claramente, olha, se você quer ter varejo, se você quer ter uma empresa de varejo, você tem que estar preparado para entrar nesse ramo, nesse mercado de internet, vamos dizer assim, né? Porque até então as empresas elas não vinham se preocupando com isso. Vai acontecer, ou de repente uma empresa lá do interior, né, que nem nós ali que moramos ali na região de Assis Chateaubriand, cidadezinha do interior e tal, aí a pessoa pensa assim, mas eu não tenho por que me preocupar com isso, né, eu tenho aqui o meu comércio local que me sustenta, que me mantém, para mim está ótimo, mas aí até que ponto, num momento desse, você começa a enxergar como que esse outro mercado está absorvendo essa crise, né?
A gente tem clientes, eu tenho clientes que praticamente dobraram o faturamento deles nesse momento, né? Eu tenho clientes completamente parados, né? Parados. Não tá, a empresa está fechada e está tudo parado, né? E, então, assim, quem se preparou, né? Quem estava preparado para uma situação dessa? Lógico que a gente não tem esse tipo de pensamento, né? No tão ruim, mas faz parte também do planejamento estratégico. Olha, eu vou atuar no mercado de varejo, tá, beleza, mas e aí, eu vou entrar no mercado do e-commerce? Eu vou trabalhar? De que forma que eu vou trabalhar, né? A gente vê que hoje as empresas estão trabalhando muito também na questão das redes sociais, né? Que até então parecia que não ia vingar. Ah, não, o e-commerce vai entrar com site próprio, com não sei o quê. Mas tem muitas empresas grandes por aí que estão entrando nas redes sociais e estão conseguindo dar pelo menos uma recuperada aí no prejuízo com as redes sociais. Então, eu acho que é bem interessante ver esse movimento do mercado nesse sentido. E é um complemento, né? Na verdade, a gente tem várias realidades. A gente tem setor que está sofrendo demais e tem setor que não teve uma alteração grande e tem setor que está se dando muito bem nesse momento. A multicanalidade é interessante, não é o assunto principal aqui, mas é interessante a gente abordar, porque é aquilo que a gente já falou em alguns momentos. Mesmo que no momento convencional ela não seja viável, ou tão viável para você assim, mas ela é importante em momentos como esse. Então é importante assim, deixa lá operando, funcionando, que em algum determinado momento não convencional ele vai ser o meu canal principal de vendas. Mas voltando aqui ao nosso tema principal, a gente já conceitualizou o capital de giro e a gente, eu acho que assim, a gente tem que pensar nesse negócio como um fôlego, né? É assim, cara, eu não vou ter venda, eu posso não ter faturamento, pode acontecer alguma coisa que não seja uma pandemia. Hoje a gente tem uma situação de crise causada por uma pandemia, mas pode ser que o mercado esteja totalmente organizado, bem, faturando, e você como empresa, como empreendedor, tenha uma questão muito específica sua. E que é importante que você tenha esse capital de giro disponível para que você passe alguns meses, pelo menos. O ideal é que você, quanto maior, melhor. Ele não pode ser muito grande, porque daí você tem o custo de oportunidade. Você poderia estar colocando esse dinheiro, investindo ele em uma outra atividade. Mas ele é importante para que você tenha esse fôlego de operação. Acho que o Lucas é um cara que pode contribuir um pouco com a gente em relação a isso, né, Lucas? Você teve dificuldade em relação ao capital de giro nessa experiência que você relatou para a gente? Carlito, porque veja bem, eu comecei sem capital de giro algum, né? Sem caixa algum, na cara e na coragem, usando assim o que eu tive do meu acerto, do meu antigo trabalho. E depois de 6 meses, até aí eu estava tudo bem até. Tinha uns altos e baixos, mas estava tudo bem. Eu reformei minha cozinha. Depois de 6 meses. E assim, usando empréstimo, cheque especial, né, boleto. Ou seja, chega uma hora que a bomba estoura, né? Você não se planeja. As vendas não foram conforme eu havia pensado, né, planejado. E vira uma bola de neve, né? Eu sei que chega um determinado momento que você tem que escolher o que você quer pagar, né? Obviamente, dá prioridade sempre por funcionário, né, insumos, mas eu já passei por situações de ficar sem produzir, porque não tinha dinheiro para comprar insumos, né? E aí você acaba não inovando, porque não tem como, você não tem nem cabeça, e muito menos caixa para isso, né? Uhum. E o que eu vejo que é onde mata mesmo realmente é que primeiro você vai pagar tudo em atraso, vai pagar com juros danados, né? Você vai deixar de pagar à vista, você vai perder poder de compra gigante, né? E o pior de todos é ficar usando o cheque especial do banco, né? Então é juros sobre juros e você vira um verdadeiro escravo do seu próprio negócio, né? Foi o que eu vivi. Uhum. O que você tem de experiência sobre essa situação, Reginaldo? Eu também já tive um negócio, também fiz um investimento que eu considerava assim todo o planejamento que eu havia feito, mas eu comentei até sobre isso no último vídeo,
que o nosso financeiro pessoal, as nossas finanças pessoais, elas caminham paralelamente às nossas finanças enquanto empresário, enquanto investidor. E não tem a faculdade, o curso, os vídeos, eles não te ensinam a lidar com o emocional a hora que você surge uma prioridade pessoal, uma prioridade particular, e você tem os teus compromissos com a tua empresa, com o que você acreditava que não precisaria contar ou mexer. Então, a gente tive uma experiência como essa. Eu achei bem interessante 2 pontos, um que o Hernani colocou sobre os canais que hoje estão aparecendo como solução para as empresas, e o Lucas comentou, depois vira bola de neve. E muitas vezes a falta de capital de giro, e quando você acredita que as suas vendas vão te salvar ou salvar o teu negócio, na verdade ela está aumentando o buraco. A primeira coisa que o empresário pensa, ou que as empresas pensam, na maioria das vezes, quando não está, ou quando o colchão está fino, né, quando o capital de giro está bem enxuto, ou quando as finanças apertam, eu tenho que vender mais. E na verdade, apertar o pé. Exatamente, você está se endividando, você vai pagar juros com o fornecedor, você vai ter que comprar mais insumos, quando uma das estratégias que podem te ajudar ou até salvar o teu negócio é reduzir e enxugar os teus custos. Então, antes de você pensar em vender mais ou buscar outros canais, enxugar ali a tua operação, entender o que você pode, principalmente negociar com o fornecedor e tudo que envolve a cadeia ali da tua operação, também é uma boa opção antes de você faturar mais. Inclusive, dados do Sebrae dizem que um dos principais fatores que comprometem o pequeno empreendedor é a falta de capital de giro, conciliado ali com a falta de planejamento, mas achei super interessante que o Hernani e o Lucas colocaram. E uma coisa, é exatamente isso, acho que é um ponto crucial isso que você falou, é que o cara sempre acha que ele tem que pisar mais no acelerador, e é o contrário, não é que é o contrário, ele precisa primeiro analisar como é que está o resultado dele. Se ele está gerando prejuízo com a operação dele, quanto mais ele pisa no acelerador, mais prejuízo ele gera. Então ele tem que parar, diminuir o tamanho da operação dele, ajustar os custos, trazer ela a um nível de equilíbrio que sobre um pouco e seguir nesse ritmo. E não necessariamente alavancar mercado. Ele precisa primeiro se equilibrar. E outra coisa interessante, até que o Lucas citou, é a situação dele pagar juros e não conseguir negociar bem, né? Quando você tem capital de giro disponível, o interessante é que você só faz bom negócio. Você consegue comprar melhor porque você consegue ter acesso aos descontos. E qual é a empresa que não quer vender para você e receber imediatamente e comprometendo um pouco o resultado dela, mas que vendendo para você com desconto? E você está sempre com capital disponível para fazer bom negócio. É o equivalente, eu e o Hernani estávamos falando num vídeo anterior aí, que as coisas são muito simples, a gente é que acha que quando leva isso para o ambiente empresarial, a gente precisa complicar, e não precisa. Vamos fazer uma correlação com a nossa vida pessoal. Quando é que você faz os melhores negócios na sua vida pessoal, que compra um veículo, ou negocia uma casa, ou vende alguma coisa, quando você não precisa fazer aquilo? Olha, cara, eu tenho dinheiro disponível aqui para comprar uma casa, mas estou tranquilo, não preciso comprar a casa agora e tenho dinheiro disponível. Só vai aparecendo um negócio bom para você, um atrás do outro, sem você fazer um mínimo de esforço. Então, fazendo uma correlação com um investimento em um modelo de negócio, é exatamente esse. Quando você tem um dinheiro, o capital de giro suficiente para bancar a sua operação por vários meses, e se você ainda tem reservas para investimento, como a gente falou anteriormente, cara, você fica totalmente tranquilo. Pode vir crise, você tem o tempo para seguir em frente. E outro aspecto importante, isso tem a ver com o modelo de negócio que a gente trabalha, né, Reginaldo e Lucas, na Quinta Valentina, por exemplo, que é um negócio de custo operacional baixo. Eu sempre defendi isso em tudo que eu pensei em investir até hoje.
pode ser que o seu resultado, o resultado desse investimento, seja igual ao que o mercado oferece, um pouco mais, um pouco menos. Agora, você tem que olhar o custo operacional desse modelo de negócio. Se ele for um custo operacional baixo, você está salvo desses momentos ruins. Você vendendo pouco, vendendo um pouco mais, vendendo nada, você consegue passar por esses momentos de forma bem tranquila, sem ficar desesperado. Eu fico imaginando em alguns outros modelos de negócio que eu tive a oportunidade de investir e que justamente por carregar um custo operacional muito alto, nós resolvemos não seguir em frente. E se a gente tivesse feito o investimento nesse momento, eu diria para você que com o capital de reserva emergencial que eu tenho, esse negócio estaria bem complicado, muito complicado. Então, um dos aspectos muito importantes quando você pensa em investir em empreender alguma coisa é olhar para o custo operacional disso. O custo operacional desse negócio é baixo? Então ele é um modelo de negócio que já tem uma pontuação bastante representativa na sua escolha, porque em momentos bons vai sobrar mais, em momentos ruins você vai conseguir passar por eles vendendo muito pouco. Enfim, eu acho que Carlito, pois não. Deixa eu só complementar um gancho aqui. Tem mais duas variáveis também que eu acabei não falando, né? Primeiro que eu não era um leigo no assunto, né? É interessante, o Reginaldo falou da questão psicológica. Realmente, eu sempre fui um cara que tive economia, comprei minhas coisas à vista no âmbito pessoal, né? Sim. Mas aí você fica naquela ânsia, né? Não vendeu esse mês, tô no vermelho. Mas mês que vem vou vender. E você fica nessa expectativa eterna, né? E aí você acaba querendo naquela ânsia de vender, além de pagar todos esses juros, você vai lá e faz o quê? Desconto para a pessoa comprar. Exatamente. Ou seja, é um caminho sem volta. Não é que não seja uma boa estratégia, né, Lucas? A estratégia possível naquele momento. Qual outra? Sobrevivência mesmo. Né? Qual outra possibilidade você teria nesse momento do que não tentar essa possibilidade, né? Você teria o quê? Já de cara interromper um investimento que você fez sem antes ter tentado isso? E outra, é isso que eu estou dizendo, ó. Não quer dizer que você investiu em um modelo de negócio e que ele não deu certo, que você é um cara que não deu certo na vida. Pelo contrário. Com certeza. Eu acredito muito mais em pessoas que experimentaram várias vezes, que acertaram algumas vezes, que erraram outras, porque você já passou por todos esses ciclos. O ruim é você ser um cara que fez pequenos investimentos e sempre deu tudo certinho. Aí, de repente, você resolve dar um passo maior e você nunca teve essa experiência ruim de conviver com uma dificuldade e ter que resolver problemas. Aí sim você é um cara que vai estar em grandes apuros no futuro. Então, eu estou dizendo que eu fiz alguns investimentos, que eu estou tranquilo nesse momento, mas eu já fiz investimentos em momentos anteriores em que deu 100% errado e está tudo certo. O importante é que o saldo nosso seja positivo ao longo do tempo, né? E aquilo que a gente está dizendo, conhecimento, experiência é um negócio que a gente vai acumulando. Esse cara você nunca perde. Isso que você viveu nesse momento complicado de empreendedorismo que você teve, de investimento, serve para que você seja um melhor executivo hoje na atividade profissional que você está, que você sabe aconselhar as pessoas sobre esses possíveis problemas que elas possam vir a ter. Então, assim, a gente não perde nada com isso, a gente só acumula experiência, conhecimento e prática, né? Porque aquilo que o Reginaldo estava dizendo, na prática é outra coisa, a gente aprende as coisas na teoria e na prática a batalha é outra. Enfim, isso tudo são experiências boas e que a gente acaba aproveitando elas demais ao longo do tempo. Se você olhar, vamos tomar como exemplo um cara que está aí bastante evidente nesse momento, que é o Thiago Nigro, lá do Primo Rico. Esse cara começou a vida com uma puta dívida de um investimento que ele fez, um negócio que deu errado, e ele voltou à carreira dele, começou a trabalhar como garçom, enfim, até que ele conseguiu acessar uma posição de
analista de investimentos e foi trabalhando mais que todo mundo, foi construindo, fazendo esse negócio aqui que a gente está fazendo, que o pessoal está descansando, está fazendo outras coisas, e a gente está aqui querendo fazer alguma coisa diferente, compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimentos, experiências que a gente teve, compartilhando a jornada da gente, ou seja, e hoje ele é um cara que está surfando a onda, ele está ganhando dinheiro, tem reconhecimento, e parece que tudo que o cara toca daí para frente funciona. É verdade. Mas não, você pode ter certeza que muitas coisas, muitas iniciativas que ele tem lá não dá certo, mas é que elas acabam sendo pouco representativas em relação ao que ele faz no todo. Acho que a gente abordou esse assunto de capital de giro, fez o conceito, falou sobre como deve ser e como não deve ser, e reserva emergencial. Vocês já ouviram falar nisso? Já tiveram essa experiência? Conhecem sobre o assunto? Podem falar alguma coisa sobre esse negócio? Eu sinceramente não tive. Que a reserva emergencial, no fundo, vamos levar para a vida pessoal da gente e simplificar o negócio. Reserva emergencial é aquele capital que você tem ali que não está destinado a nenhuma coisa ou outra, que está ali só para os gastos não, diria assim, não planejados, né? No meu caso, gastos não planejados são como? Porcaria eletrônica. Eu sempre tenho gasto não planejado e porcaria eletrônica desnecessária. Eu olho para aquilo e falo, cara, o meu dia amanhã não vai ser possível sem essa porcaria eletrônica. Aí compro, chego em casa e falo, puxa vida, totalmente desnecessário. Podia ter comprado. Então, o Hernani queria comentar alguma coisa. Vocês têm experiência com isso. A gente só não tinha ligado o nome à pessoa, né? Isso é muito legal. Pode falar, Reginaldo. Acho que o Hernani queria falar anteriormente. Tinha levantado a mão. Não, o Carlito acabou fechando o assunto ali, mais ou menos do que eu ia falar realmente. Não, bacana. Eu tive experiências. Pode complementar, Carlito. Não, segue a vida, segue. Eu tive a experiência assim, de reserva emergencial. Na verdade, é interessante quando a gente fala de pessoa física e pessoa jurídica, mais uma vez, falando ali do que caminha de forma paralela. Quando eu decidi fazer o investimento, eu tinha a minha reserva emergencial, que eu transformei ela em capital de giro. Aí algumas situações particulares fizeram esse capital de giro voltar a ser a minha reserva emergencial. Então, eu estava assim, pessoa física tinha dinheiro, pessoa jurídica estava no 0 a 0, aí eu falei, peraí, vou deixar aqui minha reserva, transformar ela em capital de giro. Aí eu minha pessoa física precisou que esse capital de giro voltasse para minha mão. E aí, no final das contas, os dois fechou no vermelho e foi uma baita de uma experiência. Mas eu tinha e não tinha. A pessoa física pegava da pessoa jurídica, a pessoa jurídica dava para a pessoa física novamente. E assim, eu achei bacana o que o Carlito falou de não existe certo ou errado, tudo é experiência, tudo é válido. Eu até, passando a bola aqui, tomando a liberdade, já passando a bola para o Lucas, até te fazendo uma pergunta. Na verdade, a gente já conversou isso várias vezes, mas só para a gente deixar registrado aqui, o teu sonho de empreender diminuiu ou aumentou com as experiências que você considera que não deram certo? Aí, para inspirar quem está nos assistindo. Boa pergunta, isso é legal. Rapaz, acho que isso eu só respondi para você, hein, Reginaldo. Bom, é um processo, assim, bem árduo, falar para você lidar com o sonho indo por água abaixo, né? Os primeiros dias foi bem frustrante, né? A gente chora, fica triste, né? Igual realmente terminar um relacionamento, né? E eu tive uma época de luto, né? Eu tive uma época de luto, inclusive durou pouco tempo, porque eu não queria nem ver mais isso na minha frente, mas não tem nem 3 meses que eu encerrei, fez 3 meses agora, eu já estou planejando milhões de coisas de novo, já com muita mais vontade. Só que, obviamente, a gente vai fazer tudo diferente, né? Primeira coisa eu falei pro Reginaldo, eu quero um colchão financeiro de no mínimo 6 meses, um planejamento para um cenário horrível, um cenário mediano, um cenário ótimo, enfim, planejar tudo, né?
mas não perco essa vontade de empreender. Vamos até o fim, com certeza. Legal. Obrigado. Isso é um aspecto importante. Isso é um aspecto extremamente importante. Porque, assim, de novo, oi. Só aproveitando o gancho ali do Reginaldo que ele falou, e vai de encontro àquilo que a gente até comentou antes, em outro vídeo, que é aquela questão de quem que tem que ter o dinheiro, né? Lembra que a gente falou? Eu lembrei disso. Quem que tem que ter o dinheiro, né? Então, assim, essa mistura né, da pessoa física com a pessoa jurídica, a partir do momento que você tem uma empresa e você dispõe, vamos supor, do seu dinheiro para a empresa, você tem que ter essa consciência de que o dinheiro, a partir dali, ele é da empresa, né? Ele não é teu mais, né? Então, assim, fechou bem legal, Reginaldo, achei bem legal a sua fala, porque realmente ela fecha bem com a realidade do pequeno empresário hoje, que ele está passando por essa dificuldade, ele está vendo o capital dele, né, diminuindo, e o capital da sua empresa diminuindo, né, e aí ele vê que ele não tem a reserva, né, então achei bem legal essa sua fala, porque traz a realidade para as pessoas e para os pequenos empresários aí que estão por aí. É isso aí. E a gente aqui está falando as coisas num tom de brincadeira, mas de forma alguma a gente está debochando dessas situações. Pelo contrário, a gente está, inclusive, tentando ajudar as pessoas com esse conteúdo relacionado a esse tema, né? E aí eu vejo assim, né? A gente falou sobre reserva para investimento, a gente falou sobre capital de giro que mantém a operação do cara, a gente falou sobre reserva emergencial da empresa, e aí mesmo falando que a gente não deve misturar nunca esses temas, eu acho que é importante a gente tirar isso um pouco à parte, mas falar sobre essa situação, que é uma reserva pessoal, né? Porque imagina assim, esse cara que nesse momento tem investido um determinado capital em um modelo de negócio, a economia tá ruim, ele está enfrentando problemas de não faturamento, às vezes com custo operacional mais alto. Esse cara não tem reserva emergencial, o capital de giro dele já está acabando, e ele, por outro lado, não separa. Ele não separou as contas, e não separando as contas, esse cara também não pensou no lado pessoal dele, em que ele pudesse enfrentar um problema na empresa, e como ele é remunerado por aquele negócio e ele tem retiradas de resultados no final dos períodos, esse cara vai ter problema na vida pessoa física dele também. Então, exato, é importante que ele tenha uma reserva pessoal, né? É lógico, eu sei que a gente está falando aqui de uma situação extremamente planejada, adequada, mas eu acho assim, que você tem que ter esse planejamento para você buscar realizar esse planejamento. Se você tem 100% desplanejado e consegue alcançar 70%, você já está numa condição melhor do que você não sequer ter planejado essa condição. E se o cara tem uma reserva pessoal, mesmo que a empresa esteja indo muito mal nesse momento, ele tem que se preocupar apenas com a operação da empresa, mas ele não precisa se preocupar do ponto de vista pessoa física, da família dele, porque ele tem como se manter. Vocês viram que a gente não pode misturar as contas, mas tudo é um reflexo. No final das contas, a gente não consegue separar a vida pessoal de vida profissional, vida pessoal de vida empresarial. As coisas estão muito interligadas, e a gente tem que pensar nelas de forma separadas, né? Uhum. Ô Carlito, o que vocês acham disso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se não tiveram, pensa... Pode falar, fica à vontade, Lucas. Desculpa de cortar de novo. Então, a reserva Vocês estão muito educados hoje aqui, cara. Entra na frente falando, tá tudo então, beleza. Então, a reserva emergencial, você tem alguma base de cálculo disso? Segue a mesma premissa do capital de giro, só que para pessoa física ou o quê? Na sua concepção? É basicamente a mesma premissa. Você tem que ter um capital ali que dê condições de você ter pelo menos, 12 meses
porque dificilmente... É que a gente tem que olhar, se a gente for falar disso mais tecnicamente, a gente tem que olhar para a história e ver quanto tempo um ciclo de crise durou, né? Se você olhar, dificilmente ele passa de um ano, mas a gente teve 2 anos bem ruins aqui há pouco tempo. Então, só que não é um lockdown, né? É um momento ruim, mas que a coisa vai andando, ela vai se movimentando e você consegue ter algum tipo de remuneração ali. Então, isso não pode ser muito pequeno que não te dê condições de ter sanidade, como diz o Thiago Nigro, mas também não pode ser muito extenso porque você está deixando de aproveitar aquele capital em um investimento que te remunere, entendeu? Entendi. Então, sei lá, eu acho que depende muito dos seus gastos e eu acho, sei lá, um ano e meio, no máximo. Acho que 1 ano e meio já é quase utopia. Acho que dificilmente a gente está falando com as pessoas e elas têm essa referência. Lucas, mas com base nessa tua pergunta, eu acredito assim, da mesma forma que uma empresa, uma operação, ela tem o custo fixo dela, a energia, aluguel, mão de obra, é o que ela precisa cumprir ou honrar todos os meses, independente de estar faturando ou não. Você, como pessoa física, também tem os teus custos operacionais que a gente pode chamar das suas despesas, das suas necessidades, melhor dizendo. Que é o quê? O combustível do teu carro para você ir trabalhar, a tua conta de internet, de água, de luz, o teu aluguel. Então, o cálculo é possível fazer dessa maneira. Então, eu preciso de... Minhas necessidades correspondem a R$2.000 por mês. Bacana. E você que vai medir... 12. Exatamente. Eu quero ter um caixa de 1 ano. Então, é 12 vezes os 2.000 que você precisa todo mês para cumprir com as suas obrigações, com as suas necessidades. Então, você pode fazer uma conta dessa forma. É isso aí. Eu acho que o Hernani teve um momento como esse também, eu lembro um pouco disso. Eu falo do Hernani não é porque a gente é casado, não, viu? É porque a gente é amigo, então a gente compartilha de alguns momentos. E o que eu quero dizer é assim, eu acho que todo mundo que ao longo do tempo tem algum tipo de atrapalho em relação a isso passa a ser melhor nisso. Pode ter certeza que todos nós, tendo os nossos problemas em relação a isso, nós somos profissionais melhores, nós somos empreendedores melhores a cada dia que passa, porque isso vai acumulando esse tipo de conhecimento e experiência. Só que é aquilo que a gente falou em outros vídeos já, a gente tem que sentir na pele, sabe? Eu não acredito muito em nada em que o cara venha me falar só de teoria. Tudo que a gente está falando aqui, ou a gente já passou e tem experiência e pode dizer tanto do lado bom quanto do lado ruim, ou a gente está passando por isso. De novo, é a pele em risco. Cara, eu sinto isso todo dia, é o que eu faço, são os desafios que eu enfrento, porque, do contrário, que eu quero dizer assim, cara, eu vou começar vou organizar a minha vida financeira, que é um assunto que a gente falou lá no primeiro vídeo sobre finanças pessoais. Não tem jeito, tem que ir lá cortar o cafezinho, mas, cara, o cafezinho não vai te deixar mais rico ou mais pobre. Eu sei que não vai deixar, mas você tem que cortar, você tem que ter o ponto inicial, tem que sentir a restrição, para depois você saber quando ir soltando isso aos poucos, né? Isso a gente já falou lá atrás, eu acho que isso é válido para qualquer situação. De novo, a gente não pode misturar as duas coisas, mas elas são quase que espelhos, né? A gente sai do mesmo tipo de procedimento que a gente tem na vida pessoal, e a gente complicar, a gente não deveria complicar, a gente tem que levar isso para a vida e ter esse mesmo tipo de são lá. Mas beleza, eu acho que a gente falou sobre esses assuntos. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Porque, como recomendação sua, Reginaldo, eu e o Hernani, a gente já vem fazendo todos os vídeos um desafio. A gente não combinou isso, não falou isso no início do vídeo, justamente para ter esse momento agora. Esse momento que deixa a gente com cara de paisagem.
que eu falo assim e tal, e eu não pensei em nada, eu tenho certeza que o Hernani não pensou em nada, a gente não pode combinar esse negócio, que é para a hora de chegar agora, a gente sair do nada. E sabe por que é legal deixar isso para o final, depois do papo ter evoluído? Porque pode ser que esse desafio ele mude totalmente, entendeu? Em relação ao papo. Mas antes do desafio, eu queria saber se vocês têm alguma consideração final sobre esse assunto. Vocês acham que abordou o que a gente tinha como expectativa? Sim, eu acredito que sim. E aqui, mais uma vez, com o objetivo que nós temos aqui nesse encontro entre amigos, que é compartilhar as nossas vivências, eu posso afirmar que as minhas vivências e as minhas experiências me trouxeram uma bagagem grande. Algumas palavras-chave aqui que eu observei no nosso bate-papo: planejamento, disciplina. A gente falou bastante sobre sobre ter a reserva, sobre a importância, como isso pode prejudicar ou não o negócio, mas um passo atrás disso, ou antes disso, é o planejamento e a disciplina. Eu posso afirmar que esse foi o maior erro que eu tive no meu negócio, não a falta de planejamento, mas algumas coisas que aconteceram que eu deveria ter refeito o meu planejamento. Eu vou até explanar aqui de maneira breve, mas era assim, eu já tinha tudo planejado para fazer o investimento sem me desligar da empresa que eu estava. Algumas coisas mudaram, né, no meio do caminho, então eu não precisaria, entre aspas, ou considerava que eu não precisava ter um capital de giro alto. Eu seria o investidor da minha empresa, a minha pessoa física faria o investimento na minha empresa. Eu acabei saindo da empresa, sendo desligado da empresa, então a minha reserva pessoal nesse momento se tornou o meu capital de giro. Então eu deveria ter refeito todo o meu planejamento. O planejamento ele requer disciplina e também correções de algumas ações. Foi isso que não aconteceu. Então eu tinha uma remuneração que a minha empresa, o meu CNPJ não fazia frente ao que eu recebia como colaborador, como funcionário. Então a minha pessoa jurídica ali comecei a descobrir minha pessoa jurídica para cobrir a minha pessoa, descobrir a minha pessoa física para cobrir a minha pessoa jurídica, e alguns acontecimentos fizeram com que tudo se desequilibrasse. Então, falando bastante de capital de giro, mas um passo antes é você ter o seu planejamento, ter disciplina, saber a hora de corrigir e a hora de dar um passo atrás. Mas eu acredito que a gente passou aqui uma mensagem bem bacana com base na vivência de cada um, então estou bem satisfeito. Obrigado aí por vocês compartilharem comigo também a experiência de vocês. Tamo junto. Bom, Lucas. Bom, eu acredito que a internet está cheia de lives, de cursos, mas o que falta muito, eu assisto muito, né? Eu consumo muito conteúdo, eu gosto bastante. Mas eu vejo muito País das Maravilhas, né? A pessoa só entregando teoria, o que é bonito e tal. Mas eu acredito que é muito difícil alguém, igual eu e o Reginaldo fez agora aqui, de falar. A gente teve o negócio, a gente se ferrou, para falar o português bem claro. E acho que está faltando, não só na internet, como no mercado mesmo, profissionais que falem a verdade, né? Que dizem a verdade mesmo. Então, fiquei bem satisfeito com isso mesmo. Fui o mais sincero possível e acredito que realmente planejamento é tudo, e não só o planejamento, mas também a validação através de primeiro pequenos testes, né? Não é porque planejou que vai dar certo, né? Então você fazer validação, né? O que pode dar certo, o que pode dar errado, testar mesmo realmente, né? Passar algum tempo testando, ir atrás desses clientes, enfim, minimizar ao máximo dos erros possíveis, né? Faz toda a diferença. É isso aí. Bom, eu quero, nossa, demais agradecer o compartilhamento de vocês. Eu vejo assim, jovens rapazes, né, Carlito? Nós vemos os meninos como jovens aí, né? Tá vendo, cara, né? Mas eu acho muito legal, assim, ver jovens, assim, que
estão se arriscando, estão empreendendo, no meio de tantas pessoas que a gente vê, tantos jovens hoje em dia que não estão nem tão ligados assim nesse lado assim, né, de busca de conhecimento, de empreendedorismo, de maneira madura, vamos dizer assim, né? Então eu acho muito legal, eu quero agradecer de coração assim ao Lucas e o Reginaldo por estar compartilhando essas experiências com a gente aí. Estou aprendendo muito com vocês, tá? É legal, muito legal isso. E assim, eu acho que o caminho é esse mesmo. É aquilo que o Reginaldo falou, a questão do planejamento, ele tem que prever mudanças, né? Faz parte do planejamento prever mudanças, né? Então, é bem interessante isso, e é muito legal a gente passar isso para as pessoas que vão ver o vídeo, porque elas vão se encaixar em algum momento, em alguma particularidade que foi falada aí. Eu acho que é interessante isso, e aquilo que o Lucas falou, teorias e coisas bonitas estão aparecendo aos montes aí. Mas a gente está dando uma experiência diferente para a pessoa e uma maneira diferente de ver as coisas. Eu acho que isso é bem legal e essa é a proposta que a gente colocou desde o início, né, Carlito? É isso aí. É isso aí. Eu acho que é bem legal esse negócio, assim, que a gente aproveite a dinâmica dos convidados. E eu até acho assim, né? A gente é o núcleo principal aqui e a gente vai colocando outras pessoas que a gente achar que faça sentido e que possa compartilhar alguma coisa que a gente acredita também. É extremamente importante isso. Se você olhar em alguns caras que criam conteúdo que faz sentido, vou citar de novo aqui o Thiago Nigro, que eu acho que ele faz isso com essa abordagem. Assim, ele tem os vídeos deles, ele faz isso normalmente em podcast. Ele traz os caras para poder compartilhar conteúdo para os primos dele, como ele chama a comunidade dele, mas ele aprende o tempo todo, entendeu? É importante isso. Cada um de nós que fala sobre uma experiência, que tem um tipo de abordagem, a gente está fazendo aqui compartilhando conteúdo e todo dia estudando um pouco com o nosso grupo mesmo, entendeu? Então isso é bem legal. Como eu disse, esse vídeo é para as pessoas, mas esses vídeos são para nós mesmos, para a gente poder evoluir e falar sobre coisas que a gente considera importante. Duas coisas que eu anotei aqui para falar. Eu acho que a gente falou sobre plano estratégico de negócio, a gente falou sobre plano de negócio, a gente falou sobre gestão, a gente falou em crises, oportunidades e problemas financeiros, e o Reginaldo e o Lucas até citaram essa situação, do qual não estava aqui no script inicial, mas acho que faz toda a diferença. Eu acho que esse cara é o que faz com que você vá para um lado ou para o outro, que é o equilíbrio emocional, né? Às vezes a gente tem plano, às vezes a gente tem reserva, mas se a gente não tiver equilíbrio emocional durante um problema, durante uma crise, durante uma situação que a gente não está conseguindo resolver, a gente pode colocar tudo a perder. Porque é comum, mesmo nas nossas atividades profissionais, nos nossos empreendimentos e projetos, tem momentos em que você acorda, cara, ou é mais comum no final do dia você está totalmente desanimado com aquilo. Puxa vida, isso aqui não está indo tão bem, isso aqui está indo melhor, mas isso aqui ainda não decolou. Cara, nada como uma noite de sono no meio disso e uma noite de sono dormida, né? Não pode ir para a cama pensando nisso, porque senão você acorda pior ainda do que você foi dormir, para poder dar algum tipo de equilíbrio, né? Quando você faz um tipo de exercício físico, assiste um filme que você gosta, faz uma atividade ou algum hobby seu, você volta a ter o equilíbrio emocional e volta a olhar para aquele mesmo cenário, não mais como um cenário problemático, mas sim como um cenário de oportunidades, né? Eu aprendo muito e retomo muito as minhas coisas quando eu ouço ou vejo um vídeo, ouço um podcast que fala de uma história de sucesso, só de sucesso, mas uma história de sucesso igual a gente está compartilhando aqui, com vários problemas, com várias situações de cenários que não deram certos e cenários que deram certo. É importante salientar que a gente está compartilhando essas coisas, esses problemas aqui, mas todos nós somos profissionais ou empreendedores e todos nós estamos bem colocados, então significa que tudo que a gente fez até agora que não deu certo não interferiu em nada nesse momento que as coisas estão dando certo, né?
E é daqui para frente mesmo. Antes da gente concluir, tem o desafio. Eu vou começar para dar tempo de vocês pensarem. Vocês estavam pensando enquanto eu estava falando, tá? Estou mais sacaneado nesse momento. Cara, como desafio, é uma proposta até do Reginaldo, e a gente vem praticando, Reginaldo, o que a gente faz é um desafio para nós mesmos, e depois a gente passa um desafio para o pessoal que está assistindo os vídeos. Legal. Desafio, para mim, eu acho que outros temas que nós abordamos aqui, eu tenho feito e praticado bastante ao longo do tempo. Eu acho que, para mim, o desafio é manter o equilíbrio emocional. Eu sou uma pessoa bastante equilibrada emocionalmente, não é o que a minha mulher diz, inclusive se ela estiver ouvindo isso, ela vai poder confirmar isso, mas na maior parte do tempo eu tenho um equilíbrio bastante, digamos assim, adequado em relação ao equilíbrio emocional, mas em alguns momentos eu tenho vontade de parar com tudo e olho e falo assim, cara, não sei porque que eu me meto em tantas coisas assim, por que eu estou fazendo tudo isso? Só que daí você para um pouco, reflete e fala assim, poxa, lembra aquela história do legado? A gente fala. Sim. Para passar por ela, não evoluir, não deixar nada para trás para que as pessoas pudessem assistir e melhorar com as nossas ações por aqui, não faz sentido nenhum. As coisas não podem ter só se resumir em resultado econômico, elas não podem se resumir só em situações tranquilas, diversão. A gente tem que registrar a nossa jornada. E isso passa por momentos bons, por momentos ruins, e, enfim, eu acho que, para mim, o desafio, basicamente, é sempre tentar manter um bom equilíbrio profissional, um bom equilíbrio emocional, frente a todos os desafios profissionais e de projetos que eu tenho no dia a dia. E de vocês, ainda tempo para pensar, não? Bom, deixa eu falar, então. Enquanto você falava aí, eu já aproveitei aqui. Estou vendo aí os jovens empreendedores, aí eu fiquei todo... Vai ele falando de novo. Fiquei todo empolgado aí. Só eu aqui que não empreendo em nada, só empreendo na minha casa. Você intraempreende, rapaz, lá na sua empresa, verdade. Que você trabalha como profissional. Então eu anotei aqui para mim fazer um planejamento estratégico de... Não é que eu não tenha vontade de empreender, tá? É que até hoje eu não fui atrás. Eu me comprometi comigo mesmo aqui agora de fazer um planejamento para um possível empreendimento. Não no muito futuro longe, no futuro mais próximo agora. Você sabe que esse negócio, Hernandes, só te cortando um pouquinho, tem a ver com você começa a ter mais companhias assim, e aí você começa a pensar. Todo mundo fala de empreender, de empreender, a formiguinha começa a encher o saco ali. Mas é legal. É isso. Legal. Bom, Carlito, o meu desafio é algo que eu já estou fazendo, né? Já estou praticando, que realmente é a parte financeira, né? Porque se for ver, está recente, né? Faz 4, 5 meses, não sei, que eu saí da empresa, que eu encerrei a empresa, né? Ficou algumas coisinhas para trás ainda, então já consegui, graças a Deus, zerar todas as dívidas, o que ficou para trás. Porém, agora o desafio é não só zerar a dívida, mas como capitalizar, né? Realmente guardar, fazer essa reserva emergencial e começar a juntar o dinheiro para realmente empreender novamente no ano que vem. Legal. Legal. Não dá para passar a vez, viu, cara? Não dá agora. Você que inventou esse negócio. Mas eu tenho um desafio em cima do desafio que eu já coloquei e vou explicar para vocês. O meu desafio é finalizar um livro que eu já comecei pela segunda vez, mas é um livro de desenvolvimento pessoal, mas é um livro... Quando o Carlito falou de equilíbrio emocional, e tem algumas coisas que elas representam meio que a nossa caixinha de Pandora, né? A gente tem medo de abrir e encontrar muita coisa não tão boa lá. Então, o meu desafio é finalizar até o último dia desse mês,
esse livro que diz respeito a um pouquinho da minha caixinha de Pandora. Então, é como abrir um espelho ali, uma caixa que tem um espelho. Então, esse é o meu desafio. E o meu desafio, em cima do desafio de vocês, eu já imprimi no meu próprio, que é prazo. Eu acho que desafio sem prazo, Então, quando eu finalizar esse mês, na próxima vídeo, depois que eu finalizar o livro, eu quero estar aqui e falar, ó, dei conta de terminar o livro ou não dei. Então, eu estou aqui colocando prazo. Eu acho que é válido, que nem o Hernani falou, não é tão longo prazo, mas o desafio é esse. Qual que é o prazo, Hernani? Qual que é o prazo, Lucas? Qual que é o prazo, Carlitos? O meu é 2020, 2021. O meu é desde eu vou pôr 2021 também. Estou comprometido com a questão do equilíbrio emocional desde sempre. Na verdade, eu tento praticá-lo todo dia. Mas eu acho que é uma jornada, como a gente sempre diz. Eu acho que cada dia melhor, assim. Depois, para ter essa prova, eu vou ter que chamar a Silvana, né? E aí ela dá o depoimento dela se está funcionando ou não está funcionando. E outra coisa em cima disso que você falou, é que tudo isso que a gente fala como desafio é conteúdo para a gente falar mais para frente, né? Então, assim, à medida que a gente, como nosso compromisso aqui é compartilhar a nossa jornada, então, à medida que a gente vai evoluindo e tendo boas experiências em relação a isso, a gente pode ir compartilhando com o pessoal. Uma questão, eu acho que a gente pode até combinar um próximo conteúdo, se vocês estiverem de acordo, que eu vi aqui, que o Lucas citou, que é para a gente fazer pequenos testes. O que vocês acham da gente fazer um próximo vídeo de como construir uma abordagem para você empreender? Obviamente, aqui que a gente não vai escrever nada em pedra, cada um tem a sua. De novo, nosso compromisso é compartilhar a nossa jornada. Cada um tem a sua abordagem, o seu jeito. Quem já fez pode dizer o que já fez, e quem não fez pode dizer como está pensando em fazer. Eu acho que aí vai, inclusive, validar o que nós fizemos, o que nós fizemos de certo, o que a gente vai ver o que a gente fez de errado, e a gente vai dar subsídio para o Hernani estruturar o dele. O que vocês acham? Muito Maravilha. Bom. Estou cheio de ideia pode aqui, ser? Carlito. Por mim pode ser então, a próxima aí, próxima no mesmo dia, no mesmo horário, já está na minha agenda. Se vocês toparem. Então tá. Não, ótimo. Tá legal. Tranquilo. Aceito. Próximo assunto nosso, então, a gente fala sobre como é a abordagem que a gente entende adequada do que a gente já fez, do que a gente entende que é adequado para a gente iniciar um projeto. Beleza, deixar como desafio aqui para o pessoal que está assistindo o vídeo aí, de, cara, pensar nesses passos que a gente fez aqui, plano estratégico dos projetos, fazer coisas que gosta, plano de negócios, minimamente fazer essas abordagens de perspectivas de mercado, operação e finanças, pensar em gestão, porque não é só empreender, ter uma boa ideia, colocar na prática, e daí, como é que você vai tocar esse negócio? Você tem que ter uma pequena base de gestão, ela pode ser baseada em alguns princípios básicos, que depois você vai, ao longo do tempo, aprimorando. Pensar num próximo plano de crise, se estruturar melhor para ela, para poder não só sair dos problemas financeiros, ter a sua reserva pessoal, mas também aproveitar as oportunidades. Toda crise gera problemas para quem está mal planejado e estruturado, e gera grandes oportunidades para quem está preparado para isso. E, como a gente sempre faz, a gente já fez em alguns vídeos aqui, eu me coloco à disposição, eu acredito que vocês também. Se tiverem dúvidas em relação a isso, a gente junta elas e faz um próximo conteúdo para tentar esclarecer isso para as pessoas que participaram e tiveram dúvidas em relação a isso. Combinado? Excelente. Maravilha. Então tá joia. Maravilha. Valeu, gente. Obrigado de novo pelo tempo que vocês estão disponibilizando aí. Eu tenho certeza absoluta que isso vai ser muito legal para as pessoas, mas eu acho que já está sendo muito legal para a gente mesmo. Eu digo por mim, obviamente, que eu espero que para vocês esteja funcionando de alguma maneira, mas para mim está sendo muito legal nesse momento participar desses vídeos com vocês. Então, valeu mais uma vez, muito obrigado pela participação e até o próximo vídeo. Valeu? Valeu. Maravilha. Falou. Até mais. Falou, Um abraço.